que a igreja Semeando Avivamento tem conduzido seus irmãos, sua comunidade de fé, conhecimento da palavra e ter profundidade naquilo que nós fazemos com Deus. Você tem crescido no Senhor? Amém. Temos sido desafiados a crescer mais. Filipenses, capítulo de número 2, versos 5 ao 11. Eu fiquei tentando achar vários temas aqui, títulos, né? E no final desisti e botei assim: vitoriosos. Vitoriosos. A gente está falando de uma terça profética. E espero que Deus nos conduza em vitória sempre. E Ele tem nos conduzido, porque não há derrotas em Deus. Para nós, algumas circunstâncias adversas podem parecer derrotas, mas em Deus nós somos vitoriosos. Amém? Acharam? Filipenses capítulo 2, verso 5 até o verso de número 11. Diz assim, na versão Revista Atualizada: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo na forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia, que texto poderoso. Você pode aplaudir ao Senhor pela palavra dele. Deus, a ti a honra, a glória e louvor. Fale ao nosso coração, fale a nossa mente, nos conduza em triunfo, em vitória, assim como Jesus, o nosso modelo, ele venceu, que nós, ao nos unirmos a ele, também vençamos, para a glória do teu nome. Aleluia. A história bíblica é bem interessante, e a história de Jesus mais ainda, né? Porque ele é o centro das escrituras, tudo para falar de Jesus. Muitas vezes algumas vitórias, elas surgem a partir de aparentes derrotas, de humilhações. A maior vitória que nós tivemos foi uma vitória que ela ocorreu de uma aparente humilhação. Jesus se humilha, se torna homem, Deus se faz homem na pessoa de Jesus, para nunca mais voltar a ter apenas a natureza divina. Por isso Jesus inaugura algo para nos conduzir junto dele. Ele, como homem, ele está nos céus, e ele possibilita estarmos lá também, porque ele inaugurou algo que não existia antes. Glória a Deus por isso. Só que existe um caminho que todos nós devemos passar até a gente conseguir ter a tal da vitória, ter uma conquista. As conquistas, elas perpassam por caminhos que às vezes são árduos. Eu sei que parece que para alguns, como o pastor Gerson falou aqui ontem, o caminho parece ser mais aplainado. Alguns olham para ele e dizem assim: nossa, o caminho dele é tudo plano, é tudo fácil. Todos nós, para termos conquistas, nós passamos por momentos difíceis. E a história diz que Jesus também passou. Mas a Bíblia diz que ao se tornar homem, já tinha um caminho proposto de exaltação e de glória a Ele, de glória do nome do Senhor. Mas não quer dizer que foi um caminho tranquilo. Ele mesmo, no momento de dificuldade, ele diz: Pai, se possível for, passe de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. Uma coisa que é importante para nós é entendermos que aquele que exaltou a Jesus, dando a vitória plena a Ele, é o mesmo Deus que está sobre a nossa vida. E Ele pode, no momento dele certo,
também nos exaltar e nos colocar na posição que nós temos buscado. Filipenses apresenta aqui essa história. Paulo entende isso. Primeiro capítulo, se você ler essa carta, você vai ver que o apóstolo Paulo, ele está no momento de prisão. E a carta que mais fala de alegria é Filipenses. Mas Paulo está preso. E alguns até achavam que essa prisão de Paulo trazia dor para ele. Ele diz assim: não, a minha prisão traz o evangelho até a guarda romana. Eu, além de estar preso, mas a palavra de Deus não está presa, ela é livre, e através de mim, da minha prisão, pessoas têm alcançado o reino de Deus. Aí no capítulo 2, ele vem falando de Jesus, da humilhação e do sofrimento de Jesus até a exaltação. Se você leu e percebeu comigo, você vai ver que Jesus, ao se manifestar como homem, tem aqui um degrau, ou degraus, de Jesus descendo. O texto diz que ele, como humilde, ele se colocou menor que Deus. Diz que ele se tornou homem, que ele se tornou servo, ele morreu em uma morte de cruz. Mas ao mesmo tempo o texto fala de uma ascensão de Jesus. O nome dele é Salvador, que é um nome sobre todo nome. Ele tem autoridade, e todo joelho vai se dobrar. Ele tem autoridade sobre principados, ele tem autoridade sobre todo homem, ele é rei e senhor, aleluia. E ele é um modelo para nós seguirmos, um modelo de alguém que veio, se humilhou, veio, sofreu, ensinou, e nós devemos seguir esse caminho. Não quer dizer que tem que ser um caminho de sofrimento, mas que por vezes passaremos pelo sofrimento. Mas Jesus teve a glorificação, e por isso que eu usei o título como vitoriosos, porque ainda que estamos no momento de dores, de circunstâncias adversas, nós estamos num caminho de vitória em Deus, vitória nele. Qual foi esse processo? Eu quero falar isso com você. Primeiro, eu queria pensar com você que toda vitória, ela é precedida por batalhas exteriores e interiores. Todos nós passamos por isso, pelo momento de sermos confrontados com algo, e aquele momento nós precisamos agora vencer nossos medos interiores, lembranças, adversidades, algumas aparentes derrotas do nosso passado. Tudo isso vem sobre nós quando algo acontece em nossa vida. Nossas conquistas, elas ocorrem em territórios exteriores, mas também ocorrem em territórios internos. Nós conquistamos posições no mundo físico, mas nós precisamos conquistar posições no nosso coração. Quando sabemos quem somos, nós conseguimos conquistar áreas do coração. Quando nós não sabemos a nossa identidade, nosso coração é conquistado pela adversidade. E nós precisamos então saber quem nós somos. Jesus, ele passa por batalhas interiores e exteriores. Ele passa por batalhas emocionais. Eu não sei se você tem escutado, às vezes que eu tenho pregado aqui, eu tenho falado muito sobre isso. Toda mensagem eu cito algo, porque a gente está vivendo num momento onde que as adversidades tentam tomar a nossa mente e o nosso coração. A gente saiu de um ambiente de medo, já falei saiu. Nós temos orado, temos jejuado, temos buscado aqui conquistar o nosso espaço, conquistar posições no reino de Deus, posições espirituais. Temos também tentado guardar o nosso coração e expô-lo à palavra, a um ambiente de vitória e de conquista. E nós precisamos ter isso em nossa mente. Nossos limites físicos, por vezes, podem perecer, mas a nossa alma e o nosso espírito tem que ser renovado pela esperança que está em Cristo. E Jesus passou por isso. Quando ele diz, está consumado, aquele momento ele é precedido por adversidades e momentos emocionais pesados. Esses dias eu li uma mensagem, uma postagem, ela diz assim:
Judas tinha um coração ruim, enquanto Pedro teve um dia ruim. No final, a essência e a identidade prevaleceram. Judas tinha um coração ruim, e diante dessa situação, chegou o fim que ele semeou. Pedro tinha uma essência nobre. No momento, ele ali diz que não conhece a Jesus, mas aquele dia foi um dia ruim, porque a identidade, a essência dele, Deus sabia qual era. Então ele se converte, ele se volta. Essa posição é importante, mas conquistar o nosso coração é fundamental. E é isso que eu quero pensar com você, nesse ponto, onde Jesus, ele é o nosso modelo, de sermos nele modelados. Podemos seguir um modelo e seguirmos, sim, os momentos de conquistas interiores, mas também de conquista do nosso coração, porque a adversidade, ela é passageira, mas quem nós somos permanece. Por isso precisamos ter essa atitude de conquistadores, de vitoriosos, aqueles que sabem quem são em Deus. Pessoas que venceram, elas venceram batalhas exteriores, mas porque elas venceram as batalhas interiores, que a palavra as empoderou para isso. E você e eu precisamos disso. Toda vitória, ela é precedida também por desenvolvimento emocional. Paulo, ele diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo. O desenvolvimento emocional, ele ocorre quando sabemos que uma coisa precisa ser feita, e mesmo quando você não tem vontade, você vai lá e faz. Tem pessoas que ainda são imaturas, e a imaturidade dessa pessoa a relaciona a viver de uma maneira onde que as circunstâncias a leve a viver isso, uma coisa ou outra, aquilo que ela está vivendo, dependendo das circunstâncias. Quando nós falamos de desenvolvimento emocional, eu sei que eu preciso viver em Deus, só que há momentos da nossa vida em Deus, há momentos de crise, que às vezes a gente quer afundar a cabeça dentro de um buraco, igual um avestruz, ou é ema, já nem sei, avestruz. Mas aquele que está sendo desenvolvido, ele sabe que ele precisa fazer. Você está alegre, você deve ler a Bíblia e orar. Você está triste, você deve ler a Bíblia e orar. Você está arrebentado, você deve ler a Bíblia e orar. Pode ser que a sua oração não saia da maneira que sai quando você está alegre, mas quer dizer também que quando você está triste, a sua oração seja um pouco diferente emocional, mas a atitude está diante de Deus, e isso é desenvolvimento emocional que eu estou chamando nesse texto. É saber o que precisa ser feito e ir lá e fazer, porque você não pode deixar as circunstâncias desenvolverem ou conduzirem a sua vida. Adão, na primeira tentação, ele cai. Jesus, ele é levado ao deserto pelo Espírito, fica 40 dias. E Satanás vem com proposta atrás de proposta. E como ele sabia quem era, porque o pai havia falado em Mateus capítulo 3, diz assim: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ele sabia quem era. Então, por saber quem era, ele não submete-se à situação emocional, que havia muita ali. Muita situação emocional de dores, fome, sede, propostas dele conquistar aquilo antecipado, antes de pagar o preço por aquilo que ele deveria conquistar. Mas ele sabia quem era. Quando ele aceita se despir da sua autoridade como Deus e se torna homem, o processo de autoesvaziamento, de aceitar sucumbir diante da morte, de ser maltratado, de aceitar vir como homem, de sofrer e morrer, por uma pessoa infantilizada, isso é diminuí-la muito.
Mas para Jesus, isso é exaltação do Pai, até que estivesse tudo consumado. É o processo que precisava ser passado, porque ele sabia quem ele era. Jesus sendo provado, aquilo ali não era simplesmente para firmar a sua identidade, porque ele sabia quem ele era, mas tudo precisava acontecer porque era um processo. E é isso que eu quero convidar você, que sejamos alguém nele. Você não precisa viver apenas pelas circunstâncias. Você precisa viver em Deus sabendo quem é. E as circunstâncias não alteram a tua identidade. Existem estudos e pesquisas que dizem que apenas 4% da população consegue identificar as suas emoções. Muitos líderes, apenas 16% conseguem identificar suas emoções. Por que é importante isso, pastor Léo? Porque tem dia que você acorda e parece que está tudo cinza. De vez em quando eu faço uma postagem. O sol está coberto pelas nuvens, mas nós sabemos que o sol está acima das nuvens. As circunstâncias, às vezes, tampam as nossas emoções, e a gente não consegue ver algumas coisas, mas a gente sabe que Deus está acima dessas coisas. É nesse aspecto que eu falo de amadurecimento, crescer. Toda conquista, ela é precedida por desenvolvimento emocional. Toda conquista, toda vitória, ela é precedida por aprendizado e humildade. Jesus se torna homem, se coloca como humilde. Jesus é Deus, Jesus é Rei, Jesus é Senhor, mas Ele se humilha e se coloca como um ser ilimitado. O autoesvaziamento, um termo teológico, kenosis, o autoesvaziamento de Jesus. Nós somos limitados, Ele se fez limitado por nós. Por isso é importante a humildade, porque Ele precisava conquistar, e Ele não poderia conquistar daquela maneira, senão não teria validade no mundo do Espírito. Ele tinha que vir como um representante legal do homem. Sábado estivemos aqui com os pré-adolescentes, os teens. Quando o homem levava um animal para ser sacrificado, ele tinha que impor as mãos sobre a cabeça do animal. E aquele ato era um ato de transmissão do pecado para o animal. Ele precisava crer naquilo e confiar que aquela atitude estava colocando sobre o animal os seus pecados, que aquele animal morreria no seu lugar. Esse animal é inocente, ele não tem consciência. Então, só houve validade do sacrifício daquele animal quando a morte de Jesus foi consumada na cruz. A morte de Jesus legitimou todos os sacrifícios do Antigo Testamento, porque ali eles criam que viria o sacrifício perfeito. Aquele animal, ele não tirava o pecado, mas o sacrifício de Jesus se identifica conosco. Jesus, homem, voluntariamente toma o meu lugar na cruz. E da mesma maneira que eu tinha fé, ou que quem estava no Antigo Testamento cria que aquele animal tomava o seu lugar, nós olhamos para a cruz, para o sacrifício perfeito de Jesus, que se humilhou, se tornando homem como nós, e Ele então toma o nosso lugar. Corresponde um homem morrendo por outro homem. Mas isso fala dessa humildade de Jesus, de se colocar como homem para assumir o nosso lugar. Mas é interessante, porque a humildade, ela traz uma referência até mesmo lá do Antigo Testamento, e eu gosto muito do texto de Deuteronômio capítulo 8, verso 2. Deuteronômio capítulo 8, verso de número 2 e 3. Diz assim o texto: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos,
para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. E o texto continua: ele te humilhou e te deixou ter fome. E ele vem apontando. Eu gosto muito desse texto porque ele fala da humildade. Assim como Jesus foi humilde e se colocou como homem, a Bíblia diz que nós precisamos ter humildade também, reconhecer quem é Deus. Só que o texto aqui, ele apresenta algo extraordinário. Diz assim, que Deus permite a humilhação e essas dores para que o nosso coração se manifeste. Eu não sei o que você está passando, mas esse é o momento perfeito de você mostrar quem você é para Deus. Eu não sei o que você está passando, mas esse é o momento perfeito de você mostrar a sua fé para Deus. É o momento perfeito de você se colocar na condição de alguém humilde e manifestar a sua identidade para Deus. Pode ser que alguns sinais, algumas evidências, algumas coisas estão nos fazendo ficar cegos. Pode ser que essas dores tenham cegado o nosso entendimento. Pode ser que algumas pessoas, em meio a esses desastres, tragédias e tantas coisas, estão cegas. Mas ao mesmo tempo é o momento exato que você pode mostrar quem você é para Deus. Nesse momento onde tudo está ruim, mal, nesse momento que você se apresenta para Deus e diz: eu sou filho, eu permaneço, independente das circunstâncias, independente das adversidades, eu continuo com o Senhor. É o momento exato de nos colocarmos diante dele, para vivermos nesse caminho de aprendizado, para que possamos então, por meio da obediência, alcançar aquilo que ele estabeleceu sobre nós. Por isso, nesse quarto ponto, toda vitória ela é precedida por obediência. Toda vitória é precedida por obediência. Jesus se humilha, tornando-se obediente até a morte de cruz. Obediência não é apenas algo importante, é imprescindível. Não é algo importante como outras coisas importantes. Para o judeu, a obediência era a maneira deles existirem. Se eles não obedecessem à lei, aconteceria o que aconteceu. Eles não obedeceram, foram levados para o cativeiro. A nação quase se desfez. Apenas remanescentes voltaram. Uma nação que já sai com quase 3 milhões de pessoas. Aí depende da questão aí da matemática que as pessoas fazem, de adultos, crianças e tudo mais. Quase 3 milhões, eles crescem na terra, e quando eles voltam para sua terra, 50 mil pessoas, quase se encerra, porque lhes faltou obediência. É interessante que muitos desejam mandar, e mandar é muito bom. Um dia me perguntaram, no lugar que eu estava, falaram assim: e como é que está isso agora? Eu falei: cara, agora está ótimo, eu que mando. Mandar é muito bom. Mas é interessante que, para mandar, primeiro você precisa obedecer. Até no reino de Deus é assim. Nós nos submetemos à autoridade de Deus, e agora nós temos autoridade. Não para mandar em pessoas, mas no mundo do Espírito em Deus. O princípio da autoridade no reino de Deus é a obediência. Há princípios de sucesso, mas um princípio para ser bem sucedido é a obediência. Deus fala isso a Josué, que se ele fosse forte e corajoso e se seguisse os preceitos, a Bíblia diz em Josué capítulo 1, para que você seja bem sucedido, obedeça a lei para que você seja bem sucedido. Obedecer é o resultado de liberdade. Às vezes a gente acha que o servo e o escravo que obedecem, mas a obediência, ela envolve muito a questão da liberdade. Uma coisa é o escravo, onde que ele não tem uma outra alternativa, mas a obediência na Bíblia envolve muita liberdade e a maturidade.
Já conversou com pessoas que são livres demais? Nada a incomoda. Ela é livre. Ela não se sente debaixo de nenhum jugo. Então a escolha em obedecer é uma escolha livre dos filhos de Deus. Satanás que escraviza, Deus nos liberta, e a nossa escolha é de chegar diante dele como escravos de orelhas furadas, pessoas que são voluntárias a estar diante dele. O escravo, ele é obrigado, ele não tem alternativa. Os filhos de Deus, eles escolhem obedecer. A maturidade nos leva a uma obediência livre. Estou tentando achar uma palavra, eu ia falar generosa, mas acho que não encaixa. Livre e voluntária. João capítulo 14, verso de número 15, diz: se vocês me amarem, vocês vão obedecer aos meus mandamentos. Obediência não é uma imposição. A obediência do Filho de Deus é amor. Se vocês me amam, vocês obedecem. Você não está obrigado a obedecer, mas por amor você obedece. Se você me ama, você obedece os meus mandamentos, vocês os guardam. Deus sabe exatamente o que nós somos. Ele sabe que nós somos filhos. E Ele sabe que nós obedecemos por amor. Pelo menos eu procuro obedecê-lo por amor. Mas ninguém pode ter conquistas significativas na sua vida sem seguir o caminho da obediência. Uma coisa é você ter conquista de coisas. Outra coisa é você ter conquistas que têm significado. Elas envolvem amor e obediência. E o quinto e último ponto: toda vitória passa pelo teste do tempo. Ministério de louvor. Do sofrimento de Jesus até a consumação, do sofrimento até o sucesso de Jesus, a vitória dele, houve um percurso e houve um tempo determinado para aquilo. Ao sermos perseverantes, nós podemos alcançar e termos as nossas vitórias e conquistas também. Esse é o último aspecto. Nós somos criados no espaço e no tempo. Nós temos o tempo e o espaço. Alguns têm saúde emocional e tempo para esperar para as coisas ocorrerem. Outros não conseguem suportar. Hoje a gente vive um tempo onde a saúde emocional está bem desgastada. E somos ansiosos, depressivos, com toque, com pânico. E vem um monte de outras doenças emocionais. E às vezes a gente se esquece da obediência e o tempo que nós teremos até alcançar aquilo. Por isso a Bíblia apresenta algo para nós importantíssimo, que é a fé. A fé. Pistes, fé. Fidelidade é aquele que creu e continua crendo. É o mesmo radical da fé. Já falei isso aqui num domingo. É o mesmo radical. O conceito de fé, de fidelidade é: eu creio e eu continuo crendo. Eu continuo confiando em Deus. Jesus, no momento decisivo, ele diz: se possível for, passe de mim esse cálice, mas seja contudo feita a tua vontade. Maturidade, firmeza de propósito. Ele confiava no Pai. Ele sabia que o Pai ia fazer. E é o mesmo Pai que está sobre você. É o mesmo Pai que está sobre nós. É o mesmo Pai que nos chamou para junto de si, que caminha conosco. É o Pai que vai conosco, mas é o Pai também que nos manda ir. É o Pai que nos capacita, mas é o Pai também que discerne o nosso coração em meio às provas. Deus tem um chamado para vencermos.
Assim como Jesus venceu, você também é chamado para vencer. Pastor, parece aquelas promessas que as pessoas fazem: você vai vencer. Mas não sou eu que faço, é a palavra de Deus que nos promete isso. Porque nós não vencemos em nós mesmos, nós vencemos nele. Nós vencemos por meio dele, nós vencemos debaixo da autoridade dele. Por isso ele diz que estaria conosco em todo o tempo. Já se sentiu sozinho? Por isso há um problema em você andar pelas suas emoções. Já se sentiu sozinho? Muitas vezes. Deus estava lá ou não? Estava em todo o tempo. Já se sentiu abatido emocionalmente? Muitas vezes. Deus estava lá ou não? Estava em todo o tempo. Por isso não podemos andar por nossas emoções, mas precisamos andar pela fé na palavra dele, pela fé naquilo que ele nos prometeu, que estaria conosco em todo o tempo. Ninguém alcança o auge sem enfrentar seus inimigos e seus medos. Ninguém alcança patamares maiores sem lutar contra os seus inimigos interiores e os seus medos. Todos nós precisamos vencer isso. E quando no momento de prova, ele permite que coisas venham para saber o que está no teu coração, naquele momento é o momento de você se levantar em fé e falar: Deus está no centro da minha vida e da minha história. Deus está no centro de tudo. Ele nos chamou para continuarmos mesmo quando tudo parece impossível. Mas para Deus não há impossíveis. Se você pudesse colocar em pé, quero contar uma historinha. Eu li no livro Roger Bannister. Em 6 de maio de 1954, ele foi o primeiro corredor a correr abaixo dos 4 minutos a prova de 1.500 metros. As pessoas achavam impossível isso. Um homem conseguir correr 1.500 metros abaixo de 4 minutos. E ele, em 1954, fez isso. Ninguém tinha feito. Sabe o que aconteceu? Depois que ele bateu esse recorde, não era nem recorde, né? Porque não tinha ninguém que tinha feito isso. Várias outras pessoas foram correndo e diminuindo o tempo. Hoje, o recorde é 3 minutos e 30 segundos. Naquele momento, onde ninguém conseguia, e a fala era: ninguém pode fazer isso. Realmente ninguém havia feito e as pessoas não conseguiam. Quando a primeira pessoa bateu aquilo, ela tirou o impossível da cabeça das pessoas. E quando ele tirou isso, seguidamente várias pessoas fizeram o mesmo. Deus já fez. Nós temos um modelo a seguir. E se você seguir, Deus vai dar a vitória aos seus filhos. Nós seremos vitoriosos. Toda vitória passa por essas questões de batalhas internas e externas. Ela é precedida por esse desenvolvimento que todos nós temos que ter. Nós precisamos aprender a sermos humildes, reconhecer que dependemos dele, mas no momento certo, onde as coisas parecem impossíveis, Deus faz acontecer. Aleluia! Feche seus olhos. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Faça um momento de clamor a Deus em meio à adoração. Se apresente diante dele. Quem sabe você está nessa condição onde as pessoas dizem: é impossível. É impossível.